Glória a Deus, né? Vamos lá, irmãos. Segundo Reis, capítulo de número 4. Eu vou ler uma história aqui, irmãos, para a gente tirar uma mensagem para a nossa meditação. Eu quero que você preste bastante atenção, em nome de Jesus, porque o nosso objetivo aqui hoje é fazer você entender o que Deus tem para a sua vida, tá bom, querido? Segundo Reis, capítulo 4. Você que não trouxe a Bíblia, eu acho que vai pôr lá no telão. Acho que vai pôr lá. Versículo de número 22 a seguir, está escrito assim, irmãos: e chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Presta atenção aqui, tá bom, querido? Em nome de Jesus. Vou ler de novo, versículo 22. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou o jumento e disse a seu moço: cuida para andar bem, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a seu servo Geazi: eis aí a sunamita, agora pois corre ao seu encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque com a sua alma amarga, que está nela triste, ela veio ao encontro do Senhor, e o Senhor o encobriu, e não o manifestou a mim. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu cajado na tua mão e vai. E vai encontrar, e se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe o aviso dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma para outra parte, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e inclinou a terra, e tomou o seu filho e foi embora. Amém? Em nome de Jesus. Às vezes a minha tradução é um pouquinho diferente do que está no telão, não sei se é, né? Mas é tudo a mesma coisa, tá bom, querido? Pode deixar o telão assim, que nós vamos pôr mais o versículo lá, tá? Daqui a pouco. Deixa eu falar com você, querido, a respeito dessa palavra. Eu quero a sua atenção. Prometo que não vou ser muito extenso, né? Toda vez que eu falo isso vai longe, né? Mas hoje estou falando de verdade, tá bom, irmãos? Em nome de Jesus, vamos procurar ser bem objetivo nessa mensagem.
eu quero falar a respeito do tudo bem. Está tudo bem com você? Está ou não está? Está tudo bem com você? Você tem certeza disso? Daqui a pouco eu acho que você vai pensar mais um pouquinho e a gente vai ver se está tudo bem mesmo. Se tem uma palavra que a gente sabe falar é essa, né, irmãos? Às vezes a gente está capengando, né? Minha mãe falava isso, nem sei o que é isso, acho que a pessoa está meio destruída, né? O tal do capengando. Às vezes a gente está capengando e chega alguém na gente e fala assim: está tudo bem com você? O que a gente faz? Está tudo bem. Não é assim que a gente fala? Por quê? Porque a gente entendeu que essa é uma maneira da gente esconder de fato o que nós estamos vivendo, né? Ou o que nós estamos passando. Ou seja, em outras palavras, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, então, se está tudo bem, pronto, a pessoa já entendeu que está tudo bem. Então, irmãos, eu estava meditando nessa palavra, e eu quero falar com você hoje a respeito do perigo do tudo bem. Preste atenção nisso. Pastor do céu, perigo do tudo bem? Sim. Enquanto tudo bem reina, vivemos a vida que deslumbra, né? Nas suas mazelas, porque está tudo bem. Pelo tudo bem, às vezes nós perdemos o foco e nós andamos de forma relaxada. Pelo tudo bem, irmãos, às vezes desfrutamos dos momentos promovidos por Ele, né? Pelo tudo bem. Às vezes esquecemos até de Deus, que foi o provedor desse tudo bem na vida da gente. Você entendeu isso até aqui? Então, por causa do tudo bem ou do estar bem, nós arriscamos a nossa vida e fazemos um monte de coisa, e às vezes esse monte de coisa que a gente faz acaba distanciando a gente da pessoa de Deus. Por quê? Porque está tudo bem. Está tudo bem. E isso é perigoso. Tá bom? A gente precisa trazer esse tudo bem para a nossa realidade, irmãos. E entender que enquanto a nossa boca está dizendo que está tudo bem, aquilo que é tudo mal vai se aproximando. O tudo mal vai se aproximando de forma sorrateira, preste atenção nisso. O tudo mal vai se aproximando de forma sorrateira, que está tudo tão bem, que nós nem percebemos. Muitas vezes, quando percebemos, tudo já está mal. Você entendeu isso? Eu quero que você preste atenção. O tudo mal, ele oprime. O tudo mal traz tristeza, traz desânimo, traz cansaço, traz falta de sono, traz a falta do apetite. O tudo mal traz muitas coisas, consequências, que às vezes a gente ainda não tinha parado para pensar. Sabe por quê? Porque estava tudo bem. Mas o tudo mal existe, irmãos. E quando o tudo mal chega, o sono vai, a depressão entra, né? A vida de miséria chega. Por quê? Porque o tudo mal chegou de forma sorrateira, porque a gente estava numa posição de manter a nossa vida dizendo que estava tudo bem. E isso é perigoso. Perigoso demais. Eu quero alertar você nessa noite a respeito desse perigo que nós corremos quando nós sempre batemos na mesma tecla dizendo está tudo bem. Eu sei que alguns de nós usam esse termo até mesmo para expressar a nossa fé, né? A gente diz está tudo bem pela fé, não é verdade? Não tem problema nenhum nisso. Porém, gostaria que você ficasse atento nessa noite, querido, porque enquanto você diz que está tudo bem, o tudo mal pode estar se aproximando. E quando tudo mal chegar, se você não estiver preparado, ele simplesmente entra na sua vida e faz a bagunça que ele quiser. Você entende isso?
Aí não adianta ficar com raiva de Deus, não adianta dizer que foi só você vir para a igreja que tudo mudou na sua vida, que você veio para a igreja e parece que foi pior, a luta aumentou e você, ao invés de ter elogio em casa, você está tendo desconforto, né? Às vezes a mulher, o marido fica te enchendo o saco, dizendo para você assim, você vai na igreja de novo, agora você vai virar crente, né? Fica te criticando. Então, querido, em nome de Jesus, se está tudo bem hoje, louvado seja Deus, continue assim, mas liga as suas antenas, fica antenado nisso, porque enquanto nós estamos dizendo que está tudo bem, o tudo mal vai se aproximando, e isso é um grande perigo, tá? Por quê? Porque o tudo mal, ele tira as nossas forças, a ponto de muitos de nós pensarmos que é o fim, tá? A ponto de muitos de nós dizer assim, eu preciso dar um fim na minha vida, porque agora está tudo mal. Preste atenção em mim, querido, se está tudo mal, acredite, o próprio Deus muitas vezes provoca o tudo mal na vida da gente, para a gente aproximar mais dele, porque de verdade, né, irmãos, vamos ser honestos com a gente mesmo, se tem um tempo que a gente busca a Deus, é o tempo do tudo mal, é ou não é? Quando a coisa vai ruim, irmãos, quando deu ruim, a gente fala, meu Deus do céu, eu preciso buscar mais, eu preciso orar mais, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso frequentar mais a igreja, eu preciso tudo isso. Por quê? Porque está tudo mal. E aconteceu tudo mal, irmãos, porque você não tomou conta da sua vida enquanto estava tudo bem. Você entendeu isso ou não? Está dando para entender, não está? Então tá bom, se você está entendendo, o resto está tudo também, porque esse povo é inteligente. Aleluia. Então talvez você esteja se perguntando assim, pastor, o que fazer? E por que existe perigo no tudo bem? É simples, meus irmãos. Às vezes nós só temos que mudar a forma de expressar o tudo bem. Eu aprendi uma coisa que eu acredito que vai ajudar você nessa noite, porque dizer que está tudo bem para alguém que não tem condições e nem capacidade de te ajudar em nada, não vai acontecer nada. Você entende? E eu tomo por base a vida dessa mulher. Eu vou entrar aqui no texto só um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para a mensagem. Veja bem, a mulher disse para o marido assim, olha, manda um animal aí, um jumento, um cavalo, seja lá o que for, né? Para eu levar o menino, ou para eu ir até o homem de Deus. Aí o marido dela falou assim, mas você vai no homem de Deus hoje? Hoje não é lua nova e nem sábado. Era a cultura deles, irmãos, era o jeito que eles tinham para entender que eles deviam buscar a Deus, né? Aí o homem falou assim, mas você vai fazer o que lá? Ela falou assim, não, está tudo bem. Ou seja, ela estava dizendo para ele assim, em outras palavras, você não pode me ajudar, então está tudo bem, eu vou em quem pode. Você entendeu isso, irmão? Então, o que aconteceu? Quando ela estava indo de encontro ao homem de Deus, chamado Eliseu, Eliseu avistou ela de longe e falou assim para o seu como é que chama? Servo, para o seu servo ali, o Geazi. Ele falou assim, o Geazi, está vendo? A sunamita está vindo, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem. Está tudo bem com ela, com o marido dela, com o filho dela. Vai lá e pergunta para ela, está tudo certo. E o Geazi foi, irmãos, e quando ele se aproxima da sunamita, ele pergunta assim, ei, está tudo bem com o seu marido, está tudo bem com você, está tudo bem com o seu filho? O que ela respondeu? Ela respondeu assim, está tudo bem. Não foi isso que ela falou para Geazi? Por quê? Porque Geazi também não tinha nada para oferecer para ela, irmãos. Mas quando ela chegou lá no homem de Deus, Eliseu, versículo de número 29 ou 28, 30, 27, está aí, Felipe, está aí, para ajudar nós. 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi,
que era o empregado, o servo do Eliseu, né? Chegou Geazi, cadê, gente? Perdi o 27. Achei, perdão. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu, e não o manifestou a mim, ou não me revelou isso. Então, irmãos, quando ela chegou no lugar certo, na pessoa certa, ela expôs que não estava tudo bem. Você entendeu isso? Por quê? Porque aquele homem era o único homem que podia ajudá-la. Então ela foi no lugar certo, ela foi na fonte certa, ela agiu de forma certa, porque todos os demais que perguntou para ela se estava tudo bem, se ela simplesmente falasse assim: olha, eu vou te contar a minha história, você vai ver, como diz a nossa irmã, né? Conta a história para o cavalo, o carroceiro que chora. Como é que é o ponto para o carroceiro, né? Conta para o carroceiro o cavalo que chora. Tem uns ditados meio doidos que nós arrumamos, né, gente? Então, tipo assim, ela disse: está tudo bem, ou seja, você não pode me ajudar. O marido: está tudo bem, você não pode me ajudar, eu vou em quem pode. E aqui, irmãos, a gente precisa atentar para um ponto, sabe? Porque se você vai no lugar certo, se você se abre para a pessoa certa, eu tenho certeza que Deus vai agir de maneira certa também na sua vida. Mas se você é daqueles que se abre para qualquer pessoa, o que acontece, irmãos? Infelizmente, eu tenho que dizer isso no altar da igreja, mas tem pessoas que elas só querem saber da vida da gente para passar a fofoca para frente, só isso. Não quer te ajudar em nada, só quer contar para os outros, e outro quer aumentar ainda mais, dizendo assim: nossa, fulana está, ó, meu Deus, está na tábua da beirada. Minha senhora mãe falava isso: está na tábua da beirada. Então, as pessoas aumentam, sabe por quê? Porque às vezes a gente pega o nosso tudo bem e a gente expressa para essas pessoas e a gente conta para elas. Existem pessoas certas, querido, para você sentar, abrir o teu coração, para que Deus faça algo na sua vida extraordinário. Existem pessoas certas, tá bom? Em nome de Jesus. Então aqui nós vemos, nesse caso, a mulher agarrou nos pés de Eliseu, e ela, com amargura de coração, ela começou a chorar e a dizer para ele assim: eu falei para o senhor não me enganar. Por que você me enganou? Eu falei que eu não queria filho, eu não podia ter filho, agora eu tive o filho cresceu, agora o filho morreu, e agora? Como é que faz? Aí o Eliseu, que já tinha mandado o Geazi, falou para o Geazi: vai na frente, Geazi, põe lá o meu bordão em cima do menino, vamos ver o que acontece, né? O Geazi foi, irmão, e voltou com a notícia, dizendo assim: não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque Geazi não tinha poder nenhum para fazer alguma coisa na vida daquela criança, mas o homem de Deus que havia profetizado sobre a vida daquela mulher, ele tinha autoridade, tinha poder de Deus para fazer algo na vida dela. Você entendeu isso? Então ela agarrou nos pés dele e falou assim: eu não te largo enquanto você não resolver meu problema. E foi isso que Eliseu fez. Então a Bíblia diz aí que Eliseu foi junto com ela até a casa dela, chegou na casa dela, ele deitou em cima do menino, né, e orou ao Senhor. Depois ele desceu lá para sei na onde, né, para a parte de baixo, ou para o andar de baixo, não sei. Ele desceu, andou dentro da casa, voltou, deitou em cima do menino de novo, e o menino espirrou 7 vezes e o menino ressuscitou. Ou seja, irmãos, na mão da pessoa certa, o milagre de Deus acontece. Amém? Em nome de Jesus. Não aconteceu com Geazi, ela não contou para o marido dela o que estava acontecendo, porque também não ia adiantar nada, mas quando ela chegou na pessoa certa, aconteceu. Assim é conosco. Às vezes a gente quer contar os nossos problemas para todo mundo. Você já viu que às vezes tem até disputa de problema?
Alguém chega em você e fala assim: ei, vixe, essa semana eu passei uns apuros que o negócio foi feio. Aí o outro, para querer ser, né, mais problemático do que aquele que está falando do problema, fala assim: ih, meu filho, isso aí não é nada, isso aqui não sabe da minha vida. Vou te contar a minha vida aqui para você ver, você vai cair do cavalo, né? Ou seja, disputa de problemas, né? As pessoas às vezes ficam assim, irmãos, em nome de Jesus, ao invés de você ficar contando seus problemas para qualquer pessoa, conta para a pessoa certa. Pastor, quem é a pessoa certa? Eu vou te mostrar agora. Abre lá para mim, Felipe, Joel capítulo 2. Põe lá no telão. Joel capítulo 2, versículo 13 e 14. Amém? Já pôs lá? Joel 2, verso 13 e 14. Deixa eu ver se eu consigo ler daqui. Segura eu aqui, gente. Aleluia. O que está escrito lá, irmãos? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Obrigado, querido, melhorou. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Versículo 14 esse, né? Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. O que você acha? Ao invés de você ficar rasgando o seu coração para quem não tem nada a ver com a sua vida, que tal você rasgar o seu coração diante daquele que pode te ajudar nessa noite? Que tal? Você entende? A gente tem que parar com isso, irmãos. Tá tudo bem? Tá. Se eu não posso te ajudar, fala tá. Mas eu vou te ensinar uma coisa melhor do que isso. Tá bom? Para você colocar isso no lugar do tá tudo bem. Quando alguém perguntar para você se tá tudo bem e não tá, então, para você não mentir, né? Você fala tá mentindo, porque não tá. Então, para você não mentir, você fala assim: estou na mudança de fase. Aleluia. Amém. Tá tudo bem? Estou na mudança de fase. Meu Deus do céu, agora todo mundo vai começar a falar isso, né? Tá tudo bem? Estou mudança de fase. Né? Porque se você falar tá e não tá, está mentindo. Então, para você não mentir, diga isso, querido: estou em mudança de fase. Amém? Até porque, queridos, a vida é uma constante mudança de fase. A vida é constante nisso aí. Todos os dias nós estamos vivendo uma mudança de fase. Acredito eu que a situação que você vive hoje, acredito eu que amanhã você não vai estar vivendo ela mais. Por quê? Porque houve uma mudança de fase na sua vida. O Senhor fez você progredir, o Senhor fez você romper, o Senhor fez você crescer na fé, o Senhor fez um milagre na sua vida, o Senhor ressuscitou o seu sonho que já estava morto, o Senhor fez algo acontecer de forma extraordinária. Irmão, em nome de Jesus, recebe essa palavra para a sua vida, querido. Nós estamos em constante mudança de fase, aleluia. Glória a Jesus por isso. Então, querido, para encerrar essa mensagem, que eu prometi que ia ser breve, a boa notícia hoje é que nós estamos todos aqui, e todos nós temos a mesma oportunidade de chegar diante do Senhor nosso Deus e rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Por que rasgar os corações e não as vestes? As vestes é simbolismo de sacrifício. E sacrifício para Deus, o que vale de sacrifício para Deus, meus irmãos, é um coração contrito e um coração quebrantado. É só isso que Deus precisa. Ele não precisa que você faça nenhum outro tipo de sacrifício, porque Deus não depende do nosso sacrifício. Amém? Pastor, você está dizendo então que sacrificar é bobeira? Não, irmãos. Faça o seu sacrifício, faça os seus jejuns, faça as suas orações, faça seus votos com Deus, está tudo certo isso, não tem problema nenhum nisso, mas entenda que rasgar o coração é melhor do que sacrificar qualquer coisa.
entregar a vida para o Senhor Jesus, como o único e suficiente Salvador da sua vida, é melhor do que sair por aí contando seus problemas para os outros. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Então, eu vou perguntar só para ver se você entendeu o que eu falei. Está tudo bem? Está tudo bem? Fala assim, então é mudança de fase. Amém? Vamos repetir isso? Mudança de fase. Amém? Você pode repetir isso comigo? Mudança de fase. Aleluia. Então pronto, você pode ficar em pé agora no seu lugar, querido? Deixa eu orar com você, em nome de Jesus. Cuidado, querido, com o tudo bem. Tá? Essa palavra é uma palavra de alerta para a gente. A gente tem que tomar cuidado com o tudo bem. Porque o tudo bem, às vezes, está tão bem, que a gente esquece que o tudo mal pode chegar. E quando o tudo mal chega, às vezes a gente não está preparado, e a gente põe tudo a perder. Querido, rasga seu coração diante de Deus hoje, em nome do Senhor Jesus. Se tem uma coisa que Deus gosta de ouvir, é problema da gente, de verdade. E se tem uma coisa que a gente sabe falar para Deus, é de problema, é ou não é? A gente sempre chega diante de Deus com problema, a maioria de nós, né? Senhor, eu estou com problema aqui para o Senhor resolver, o Senhor se vira, dá seus pulos, porque o Senhor faz milagre, o Senhor opera maravilha, e Deus, eu acredito que Ele fica lá de cima assim, tipo, tá bom, eu vou operar, mas você podia cooperar, poxa. Tem coisa que você pode fazer que eu nem preciso me meter nisso. Tem coisa que você só toma uma posição e eu vou fazer o resto. Você entende, irmão? A nossa parte, irmãos, é sempre importante a gente estar disposto a fazer a nossa parte diante de Deus, porque a parte dele Ele sempre fez, e Ele sempre vai fazer. Amém? Em nome de Jesus. Então feche seus olhos nesse instante. Deixa eu orar para você, querido. Deixa eu abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Rasga o seu coração, tá bom? Faz esse favor para você mesmo. Mostra para Deus que está tudo bem mesmo. Mostra para Deus se está tudo mal. Mostra para Ele também. Em nome de Jesus. Ele é o único capaz de resolver a sua vida hoje. Em nome de Jesus. Senhor, eu faço a minha oração, porque acredito que tem pessoas aqui, Pai, que com essa palavra eles estão voltando para o Senhor. Eles estão entendendo que sem o Senhor não tem jeito. Sem o Senhor, nós não somos capazes de absolutamente nada. Ó Deus, principalmente quando tudo mal bate na nossa porta. Então, Senhor, eu oro para que o Espírito Santo traga luz ao entendimento de cada pessoa que está aqui. Oro para que o Espírito Santo possa resplandecer a tua luz sobre o teu povo, e juntos, meu Pai amado, nós possamos rasgar os nossos corações diante do Senhor, meu Deus, confessando os nossos pecados, confessando, meu Pai, que no momento do tudo bem, a gente não deu bola para o Senhor, no momento que estava tudo tranquilo, tudo a mil maravilhas, a gente, ao invés de dar bola para o Senhor, a gente correu para o pecado, a gente correu para as coisas erradas, e de repente o tudo mal apareceu e a gente ficou sem saída, meu Deus. E nós estamos aqui hoje porque temos a certeza que o Senhor é a única saída que nós temos para a vida da gente.